Olá, queridos! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus através deste boletim da fé. Então, já vai pegando a tua Bíblia, vai pegando lápis, papel para fazer anotações, pois hoje iremos falar um tema maravilhoso que é sobre perseverança. Aguardo vocês! Então, queridos, que bom estar aqui com você para compartilhar da palavra de Deus. Mas antes de começarmos, gostaria de fazer uma oração com vocês, amém? Obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor está nos trazendo, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. E queremos te dizer, Pai, que estamos com os nossos corações abertos, meu Senhor, à Tua voz. Fala conosco e que Teu Espírito possa estar agindo, Senhor, em nossas vidas e que assim possamos, meu Senhor, estar vivendo o que o Senhor deseja que vivamos. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, é no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a palavra que o Espírito Santo me motivou a trazer para vocês hoje é sobre perseverança. E como a gente precisa, não é, nos dias de hoje, estarmos perseverantes. E há alguns passos para nós trilharmos, né, nessa questão de perseverança, mas antes eu gostaria de trazer para vocês o que significa a perseverança. Então eu peguei alguns significados que eu encontrei, que foi o seguinte: perseverança significa constância, firmeza, persistência, permanência. Então a gente já começa a ver aqui que uma pessoa que é perseverante, ela é uma pessoa que está ali segurando em algo e não quer soltar. Ela sabe que aquilo ali não pode ser soltado de forma alguma e ela está perseverante até o final em agarrar aquilo ali com força. Por quê? Porque ela tem firmeza, ela tem constância, ela tem persistência. E é sobre isso que nós iremos falar um pouco hoje, como já falei para vocês. Então, a gente vai começar, né, vendo alguns versículos bíblicos. Então, por isso que eu pedi para você pegar seu papel, sua caneta, sua Bíblia, para você ir acompanhando aqui conosco estes versículos bíblicos tão importantes para as nossas vidas. E para começarmos, nós queremos ver a questão do primeiro passo, né, que precisamos ser perseverantes em seguirmos ao Senhor. E a palavra de Deus nos conta, amados, é uma história muito interessante, né, muito poderosa, que está lá no livro de Números, capítulo 32, versos de 11 a 12. Preste bastante atenção o que diz a palavra de Deus. Certamente, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram, olha, fala comigo, não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Fala comigo também, perseveraram em seguir ao Senhor. Então, amados, nós vemos aqui nesse texto que Josué e Calebe foram os únicos que pisaram na terra prometida. Por quê? Porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. E essa é a convocação que o Senhor nos faz hoje, amados, que perseveremos em segui-lo. As instruções da sua palavra, não é? Que estejamos com os nossos ouvidos abertos ao que Ele quer que nós façamos e nós prossigamos em fazer a sua vontade, porque só assim possuiremos a terra também, amém? Estaremos na eternidade para sempre com o Senhor. Então, o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que precisamos também ser perseverantes em outro aspecto. Em qual aspecto? Na oração. E lá em Atos, capítulo 2, verso 42, nós vemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão
e nas orações. Então a gente vê aqui nesse texto que os discípulos de Jesus perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão, mas também na oração. E a gente vê também na palavra de Deus outros versículos falando sobre oração, mas tem um que fala: orai sem cessar. E olha, o que é que a palavra de Deus também nos conclama, não é? Para que façamos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 12. Ô, irmã, e os momentos que a gente ora, muitas pessoas estão chegando na igreja e às vezes ficam sem saber, não é, esses momentos de oração. Eu também tinha certas dúvidas em relação a isso que depois foram sanadas. Onde nós devemos orar ou aonde nós devemos orar? Em qualquer lugar que nós estivermos. Se nós estivermos em casa, ou na igreja, ou no ônibus, ou você dirigindo o seu carro, ou na bicicleta, ou fazendo sua caminhada, em qualquer lugar, devemos, amados, estar ligados com o Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos conclama a sermos perseverantes nessa prática da oração. Um outro ponto que precisamos ser perseverantes é no propósito. A gente sabe que nós já nascemos com um propósito dado por Deus antes, bem antes da fundação do mundo, né? Antes de você ir para a barriga da sua mamãe, Deus já tinha um propósito específico para mim e para você. E precisamos descobrir que propósito é esse para andarmos nesse propósito e cumprirmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu estudando hoje, eu estava refletindo sobre isso. Eu disse, meu Deus, eu paro para pensar, né? Quantas pessoas já passaram por esta terra, passaram por esta vida e não cumpriram o seu propósito. Você já parou para pensar sobre isso? Então, amados, nós precisamos buscar em Deus qual é o propósito que Ele estabeleceu para nós e andarmos com perseverança neste propósito. Veja lá comigo o que é que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. É um texto bem conhecido, mas vale a pena nós reforçarmos aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com quê? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a gente precisa perseguir, ver em Deus que propósito é esse, para assim cumprirmos com perseverança este propósito enquanto estivermos aqui na terra, né? O nosso propósito é, acima de tudo, fazermos a vontade de Deus. Então nós iremos perseverar no propósito que Ele tem para nós. Um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que precisamos perseverar na santidade e no temor ao Senhor, amados. E nesses últimos dias, nós precisamos mais do que tudo, amados, estarmos refletindo sobre essa questão, né, da perseverança no temor e na santidade. Jesus enfatizou justamente essa perseverança, que essa perseverança é uma chave imprescindível para a salvação. Veja que coisa importante, né, para nós atentarmos. Está lá em Mateus, capítulo 23, 13, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então foi o próprio Jesus que estava dando a instrução, né, aos seus discípulos, às multidões que ali estavam com ele, que estavam enfatizando isso. Olha, no final dos tempos vai ter rumores de guerra, vai ter muitas coisas que virão, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E lá em Provérbios, capítulo 23, 17 e 18, a palavra também nos fala sobre perseverança, não é? Que devemos perseverar no temor do Senhor, e diz o seguinte: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás, ou seja, ficarás firmes, seguros ali, todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então a gente precisa estar enfatizando muito isso, amados, estar atentando muito para o temor do Senhor, perseverarmos nesse temor ao Senhor e também numa vida de santidade, de santificação na sua presença.
Outro fato que eu gostaria de trazer para vocês em relação à perseverança é que precisamos perseverar em frutificarmos para o Senhor. Lá em Lucas, capítulo 8, 15, diz o seguinte, é o Senhor Jesus falando sobre a semente, não é? Que é a palavra de Deus. A semente que caiu na boa terra, fala comigo, boa terra, que é o meu e o seu coração, amém? São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha que coisa linda, amados. E não é a questão só de frutificarmos, mas é de darmos bons frutos, frutos excelentes para o Senhor. Por quê? Porque a palavra já está no nosso coração. Ela foi a semente e como ela é uma semente, ela vai frutificar. Então nós precisamos estar frutificando, perseverando em frutificarmos cada dia mais para o Senhor, assim como uma árvore, né? Uma árvore frondosa. Imagine aí uma mangueira, você está lá com fome, aquela mangueira cheia de manga, e aí você colhe aquela manga, aquele fruto delicioso, aquele fruto doce. É isso que o mundo precisa ver em nós, amados, que nós estejamos frutificando frutos excelentes para o reino de Deus. Outro aspecto que nós precisamos perseverar é na doutrina, na palavra de Deus, na doutrina ali da palavra de Deus. E olha o que é que diz em 2 Timóteo, a carta, né, de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo aqui reforça, amados, para Timóteo que ele perseverasse ali na doutrina. E o mesmo Senhor está convocando a mim e a você hoje. Perseverem. Isso, amados, essa é uma palavra de alerta para a igreja, não é? Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu percebi logo que o Espírito Santo queria tratar algo conosco. A gente sabe que nesse período de pandemia, muitas pessoas deixaram de ir para a igreja, muitas pessoas estão frias na fé, muitas pessoas estão escolhendo notícias, né, em vez de estarem ali olhando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Mas o Espírito nos convoca hoje a nos levantarmos com perseverança, nós escolhermos este caminho da perseverança, porque é um caminho que vai nos levar verdadeiramente a uma vida de alegria, de paz, né, de regozijo na presença do Senhor. Outro aspecto que nós precisamos perseverar é fazendo o bem. Onde você passar e eu passarmos, nós precisamos estar fazendo o bem. O Senhor nos convoca a perseverarmos nessa prática. E veja o que é que diz lá em Romanos, capítulo 2, versos de 6 a 7, que diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Lá em Gálatas 6:9, o Senhor também nos instrui dizendo o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não desfalecermos. Então, amados, essa é outra convocação do Senhor para perseverarmos em fazer o bem, amados, sem olhar para quem. Se você vê que alguém está precisando da sua ajuda, de uma palavra, de um abraço. Você sabia que tem pessoas que estão até precisando de um abraço? Claro que a gente não pode estar abraçando nesse tempo, mas nós podemos estar dando uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, né? A gente pode estar fazendo ligações para pessoas que precisam, fazendo bem, amados. Estarmos ali chegando junto de pessoas que estão precisando até de um valor, de um dinheiro, de um alimento. Então, que estejamos alertas aos comandos do Espírito para sempre estarmos fazendo bem e assim perseverando em fazer o bem. Um outro aspecto, já chegando para o final, para concluirmos, é que devemos ser perseverantes para alcançarmos as promessas de Deus, a promessa de Deus para nós. Lá em Hebreus, capítulo 10, versos de 35 a 36, diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a confiança em Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha aí a perseverança novamente, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos
a promessa. Então, a gente vê aqui nesse versículo, né, que só alcançaremos a promessa de Deus se estivermos no centro da sua vontade. E, para finalizar, não é, esse próximo passo, a gente precisa entender que a gente precisa perseverar na fidelidade a Deus. A palavra de Deus nos diz, amados, que mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, né? Mas o desejo de Deus é que permaneçamos na fidelidade, andando em fidelidade na sua presença. E olha o que é que o próprio Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 3, versos de 8, 10 e 11. São 3 versículos que eu vou ler para vocês. Jesus falando à igreja de Filadélfia, que serve para nós hoje como igreja. Olha o que é que ele fala. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, amados, este é o alerta hoje do Espírito Santo para nós. Na realidade, é uma convocação do Espírito para nós. Para quê, irmã Ana Cláudia? Para nós andarmos em perseverança. Perseverança em fazer o bem, perseverança em fidelidade ao Senhor, perseverança na oração, perseverança na palavra, perseverança andando em integridade na presença do Senhor, perseverança na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu propósito. E nós veremos, amados, nós colheremos os frutos dessa perseverança. Amém? Creio que você tenha sido bastante abençoado, né, por esta palavra, essa palavra que o Espírito Santo nos trouxe em específico hoje, e que nós avancemos, amados, cada dia mais, correndo a carreira que nos está proposta com perseverança. Amém? Amo vocês. Shalom.